Ele. Eu só posso estar aqui pela bondade de Deus e pela ousadia do pastor Mateus. Obrigado, pastor, pela confiança e pelo favor de Deus que age através da sua vida e na minha vida. Você é uma inspiração para mim. Muito obrigado. Irmãos, boa noite a todos. Eu quero bater um papo com vocês hoje e acho que é uma mensagem, é uma pregação, mas também é uma conversa. Eu queria que você estivesse comigo em todo o tempo, amém? Você pode fazer esse compromisso aí comigo, amém? Quantos estão comigo aí? Amém? Vamos lá, olha só, eu já vou direto aqui à mensagem da noite. O título dessa mensagem é uma pergunta. A pergunta é: onde está você? Esse é o título dessa mensagem. Onde está você? Uma pergunta. E eu quero falar um pouquinho para vocês de uma experiência que eu tenho vivido até no âmbito profissional. Eu sou um administrador, administro uma empresa, juntamente, ali, obviamente, como um funcionário, e também trato outros negócios também, que tem a ver com empresa, que tem a ver com gestão. E nos últimos anos eu tenho entrevistado muitas pessoas, tenho conversado com muitas pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de culturas diferentes, com ideias diferentes. E nesse tempo, nessas etapas, nesses momentos de recrutamento, a gente consegue perceber algumas características e alguns aspectos que vêm se aflorando nas pessoas nos últimos anos. E eu digo para vocês que talvez aí nos últimos 2 anos eu entrevistei assim, centenas de pessoas. Você pode até achar um exagero, mas não é um exagero. Tem meses que eu entrevisto 15, 20 pessoas. Isso para tentar recrutar um funcionário, 2 funcionários. Então, o filtro, e não é porque talvez, às vezes pode pensar, mas o filtro então está muito funilado, mas não é isso. Na verdade, a gente está procurando pessoas que têm o básico, pessoas que têm características básicas para desempenhar uma função. E é interessante que eu entrevisto homens e mulheres para o mesmo cargo, para a mesma função. E eu quero dizer para vocês algumas coisas que têm chamado a minha atenção. Quando a gente observa o currículo acadêmico das mulheres, cerca de 80% das mulheres que eu tenho entrevistado têm um pouco mais do que o seu ensino médio. Cerca de 80% das mulheres têm um pouco mais que o seu ensino médio, seja um curso técnico, seja o início de uma graduação, ou até mesmo uma graduação completa, algumas até com pós e outros títulos acadêmicos. E quando a gente vai observar os homens, cerca de 20% dos homens têm um pouco mais do que a sua formação básica do ensino médio. É uma diferença muito grande. E quando a gente vai observar o aspecto técnico, e como que a gente observa isso? Pela postura, pela forma de se comunicar, também pelo currículo, obviamente, a gente observa que as mulheres estão apresentando uma conduta tecnicamente mais elevada que os homens. A comunicação das mulheres, em média, é melhor. As mulheres têm sido mais criativas que os homens, e eu estou falando dentro de um contexto de conversas, ok? Eu não estou falando dentro de um contexto de realidade operacional. Até esse momento eu estou falando dentro de um contexto de conversas. As mulheres se apresentam de forma mais destemidas, mais ousadas, elas apresentam uma postura de liderança mais aflorada que os homens, e essas coisas elas têm mexido comigo, porque isso acontece no ambiente profissional, mas isso na verdade não nasce no ambiente profissional, isso nasce no ambiente familiar. Isso nasce no ambiente familiar, ou de forma proposital, intencional, ou de forma para atender a necessidade de uma família, que de repente perdeu o seu pai, que de repente o marido abandonou aquele lá, e aí essa mulher ela precisa aprender a se reinventar e dar conta do recado.
Então as mulheres, elas têm avançado de uma forma muito surpreendente. E talvez você pode pensar aqui assim, mas isso é geral? Olha, eu vou te dar um dado aqui. Na igreja, 60% dos líderes são mulheres. 60%. Isso te assusta ou não? Alguém está assustado aqui ou só eu? Aí você pode dizer, mas você está contra as mulheres, cara? Você tem algum problema com as mulheres? Não, cara, eu sou apaixonado pelas mulheres, eu tenho 3 lá em casa. Tem 3, é logo 3. A amada aqui tem 3 também, né, amada? Nós somos apaixonados pelas mulheres. Nós não temos problema com as mulheres. A minha inquietação está no descompasso que eu tenho percebido na vida e na trajetória dos homens. Porque as mulheres, segundo as Escrituras, foram criadas para ter relevância. As mulheres, biblicamente, se você observar nas Escrituras, as mulheres que andaram com Jesus eram mulheres relevantes. As mulheres que andaram com os apóstolos eram mulheres relevantes. As mulheres do Antigo Testamento, a Bíblia enumera muitas mulheres relevantes. Então esse não é o problema. Deus não criou a mulher para ficar escondida atrás de um homem. Deus criou a mulher para brilhar. Mas Deus criou o homem com um propósito muito poderoso, e o que me assusta é o descompasso do homem em relação ao plano original de Deus para a vida dele. E é sobre isso que eu quero tratar um pouco com vocês. O que tem feito nós, homens, darmos respostas inferiores àquilo que Deus projetou para nós? Não é inferior à mulher, eu não estou preocupado, não é uma competição, a vida não é uma competição. A vida não é uma competição, a vida é um destino, a vida é um propósito, a vida é um lugar onde você vai passar e alcançar aquilo que Deus preparou para você, amém? Não é uma competição, é um propósito, é uma realidade. E sabe, queridos, entendendo que existe algo errado aí, porque existe, para mim existe, não em relação às mulheres, mas em relação a nós. Para mim existe algo errado, eu começo a entender também que Deus, Ele quer restaurar o papel do homem na sociedade, e Deus está levantando, preste atenção, Deus está levantando a igreja para fazer isso. Deus está levantando a igreja. Eu estou aqui com essa farda, pela primeira vez eu estou usando essa farda aqui na live, louvado seja Deus, eu estive no último Legendários, eu estou feliz por isso. Sabe, esse evento, por exemplo, Legendários, e nós estamos com o alvo de enviar muitos homens aqui, 30, pastor, é isso mesmo? 40? 40 homens para o próximo Legendários, amém? Vamos lá, amém? Isso vai fazer a diferença na sua vida. 40 homens, você viu, pastor, como é que tem? Até o Danilo falou amém do lado, glória a Deus. Danilão, isso aí, comando ali, ó. Aleluia. Olha só, esse movimento tem sido um sinal profético de Deus na terra para restaurar o papel do homem. É incrível como Deus tem usado esse movimento. É incrível, e louvado seja Deus por isso. Deus está fazendo isso, Deus sempre esteve em busca desse resgate. Jesus veio para esse resgate, mas Deus nesse tempo parece que, eu estou entendendo uma aceleração profética de Deus para isso acontecer. E eu quero te dizer uma coisa, sabe, a verdade do Senhor a respeito da sua vida, ela já chegou a você. Se ela não chegou, ela vai chegar essa noite em nome de Jesus. A verdade do Senhor, ela chegou. Você foi alcançado por Deus, você foi alcançado por Jesus, você foi alcançado pelo Evangelho, e essa verdade não pode perder o sentido na sua vida, ela não pode perder a eficácia na sua vida, sabe? E eu creio que Deus quer restabelecer a verdade dele na vida do homem. Eu creio de todo o coração nisso. E qual é essa verdade? Qual é essa verdade? Eu quero ler um texto com você que fala um pouco sobre o propósito original de Deus para a nossa criação. Quando Ele te projetou, por favor, olha, receba essa palavra, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha só, o primeiro homem que Deus projetou, o primeiro homem que Deus colocou nessa terra, olha o que Deus falou a respeito desse homem, olha como Deus se dirigiu a esse homem. Disse Deus, a partir do versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, que ele domine, diga domine ele sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Diga: sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. E a Bíblia continua dizendo: disse Deus: eis que lhes dou as plantas, todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, dou tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, tudo que havia feito, ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Então, veja, aqui nesse texto, Deus ele proferiu ao homem uma série de verdades que traduzem aquilo que ele projetou. E ele diz: domine, ele diz: subjugue, ele diz: lidere, ele diz: multiplique, ele diz: encha a terra. Ele fala uma série de coisas, sabe? Nós precisamos entender: peraí, Deus me criou dessa forma mesmo? Sim, Ele te criou para administrar tudo que Ele criou além de você. Tudo que Ele criou adiante de você, além de você, Ele criou para ser administrado por você. Sabe, quando eu olho para essa palavra, o que eu percebo? Que Deus ele precisava de alguém em quem ele pudesse confiar plenamente. Deus precisasse de alguém em quem ele enxergasse nesse alguém a capacidade, a responsabilidade, a dedicação necessária para administrar tudo aquilo que ele havia criado. Então ele cria o homem e ele designa o homem para ser esse ser. Eu estou falando de você. Eu estou falando de você que está sentado aqui me ouvindo. Foi assim que Ele te criou, foi dessa forma que Ele te viu, é assim que Ele nos vê. Gente, nós precisamos entender: Deus não nos criou aleatoriamente, Ele nos planejou. Ele não criou a gente do nada: vou criar uma, vamos ver o que vai dar aqui, puf. Não, Ele criou você. A Bíblia diz no Salmo 139, que Ele teceu os seus ossos. Deixa eu te dizer, o seu físico foi criado detalhadamente por Deus. A Bíblia diz no Salmo 139 que antes dos seus dias existirem, eles já estavam escritos no livro. Às vezes você pensa que você está vivendo dias aleatórios, às vezes você olha para a sua vida e não vê tanto sentido, vê uma vida e diz: será que vai dar alguma coisa? Deixa eu te dizer, talvez esses são os seus olhos, mas os olhos de Deus não foram assim. Os olhos de Deus olharam e prepararam, projetou um destino para a sua vida. Ele próprio projetou isso. A palavra de Deus fala isso. Você, a sua história, seu presente, seu futuro, foi tudo planejado. E tudo isso está fundamentado em apenas uma verdade, a qual ninguém pode mudar, ninguém pode quebrar, ninguém pode anular. E nesse texto que eu li, fala duas vezes essa verdade. Sabe qual é essa verdade? Você foi feito à imagem e semelhança dEle. Você foi feito dessa forma. Você foi feito dessa forma. Sabe o que acontece? Deus, quando olha para nós, quando olha para você, Ele vê um potencializador. Deus, quando olha para nós, Ele vê um impulsionador, Ele vê um alavancador, Ele vê um cara capaz de produzir negócios, Ele vê uma pessoa capaz de liderar homens e instituições. Ele olha para nós e vê um desenvolvedor de pessoas, de realidades, de ambientes. Ele vê pessoas capazes de designar outras pessoas e propósito e futuro para a humanidade. Foi assim que Ele nos criou. E talvez você está perguntando: mas como eu, tão pecador, vou viver essa realidade? Porque é uma verdade. Adão caiu, e
nós sabemos dos caminhos que temos andado, como nós, tão pecadores, vamos viver essa realidade. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus demonstrou o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, e no versículo 11 diz, também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação. Deixa eu te dizer em nome de Jesus nessa noite, Deus quer reconciliar você nessa noite, ao plano original dele para a sua vida. Ele quer te reconciliar essa verdade. Se essa verdade não tem eficácia na sua vida, se parece que você acorda e não faz muito sentido essa realidade, parece que ela está apagada na sua mente, nos seus pensamentos, se parece que ela não tem eficiência nos seus dias, nas suas decisões, eu quero te dizer, Ele quer te reconectar a essa realidade pela qual Ele te projetou. Eu estou declarando isso sobre a sua vida. Isso faz parte do mover restaurador do Senhor. A gente precisa entender a verdade a nosso respeito, porque você escuta mentira o dia todo, cara. Você liga a televisão, você escuta mentiras a seu respeito. Às vezes você ouve pessoas que estão mentindo a seu respeito, que estão tentando te desacreditar. Às vezes você, por alguma falha, por algum pecado, você mesmo se olha e não consegue acreditar. Mas eu quero te dizer, você precisa trocar essa lupa hoje e entender como Deus te vê. E nós precisamos também entender a nossa posição em Deus. A nossa posição em Deus. Existe uma unção sobre nós. Você vai pensar assim, mas a unção vem do Espírito. Sim, eu não estou falando de unção nesse aspecto, eu estou falando de essência. Existe uma essência em nós que reflete Deus. Entenda isso. A essência do homem, ela reflete Deus. Quando Deus olhava para, veja só, a Bíblia diz lá no capítulo 1, 2, 3, a Bíblia vai falando da criação, e ela vai dizendo que Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os animais, criou as plantas, Deus criou todas as coisas, e no momento Deus criou o homem. Eu quero te fazer uma pergunta, quando Deus criou a planta, o que ele viu? O que você acha que ele viu? Quantos acham que Deus criou a planta, e quando ele olhou para a planta, ele viu um abacaxi? Só se for um abacaxi, né? A árvore. Bom, quantos acham que Deus olhou para a planta e viu outra coisa que não seja a planta? Deus viu a planta, certo? Quando Deus olhou para a árvore, Ele viu a árvore. Quando Deus olhou para o mar, Ele viu o mar. Quando Deus olhou para o céu, Ele viu o céu. Agora eu te pergunto, quando Deus olhou para você, quem Ele viu? Hã? Quem Ele viu? Ele viu Ele mesmo, meu irmão. Quando Deus olhou para você, Ele não viu o homem, Ele viu o próprio Deus, porque Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Você reflete quem Ele é, e essa é a sua posição. Você não pode estar em outro lugar, você não pode estar em outra realidade espiritual, em outra essência, sabe? Deus criou você, e a Bíblia diz que, Gênesis capítulo 2, Deus cria as coisas. É incrível esse texto, depois você pode meditar em todos esses textos iniciais de Gênesis. Deus, ele cria, a Bíblia diz que Ele criou a terra, criou as águas, né? As águas já fluíam, e o céu, e aí Ele criou também os animais, e aquele jardim. Só que por um momento, parece que Deus para e fala assim, peraí, eu quero chamar o homem para participar de tudo isso que está acontecendo. Então a Bíblia diz que Deus, no versículo 19, Deus formou toda a terra, os animais do campo, as aves do céu, e a Bíblia diz, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Então eu quero que você entenda o que aconteceu aqui. Já tinha animais, já tinha plantas, já tinha as árvores, tinha água, tinha cachoeira, tinha tudo. Mas nenhum ser daqueles existentes compreendiam o que Deus queria falar. Nenhum daqueles seres poderiam entender
o que Deus estava sentindo. Nenhum daqueles seres poderia acompanhar os pensamentos e a visão de Deus acerca do futuro. Então Deus chama o homem e começa a conversar com o homem. Vem cá. Adão, deixa eu te contar uma coisa. Está vendo isso aqui, esses animais? E Deus começa a dialogar com o homem. Deus começa a conversar com o homem, trocar uma ideia com o homem. Sabe por que Deus chama o homem? Porque o homem era o único em toda a criação capaz de compreendê-lo, capaz de entender aquilo que ele estava vendo, capaz de sentir aquilo que ele sentia, capaz de visualizar aquilo que ele visualizava. Quando Deus olha para você, meu irmão, Ele está olhando para alguém, Ele está falando com alguém que é capaz de entender aquilo que se passa na mente dele. Ele está conversando com alguém que é capaz de entender aquilo que está no coração dele. Ele está conversando com alguém que é capaz de entender aquilo que ele preparou para a humanidade. Ele então chama o homem para quê? Ele chama o homem para participar da criação ou da designação da identidade de tudo aquilo que ele havia criado. Você acha que Deus olhou para a árvore, para a mangueira e disse: essa é a mangueira, Adão? Não. Deus olhou para o girassol e ele disse: esse é o girassol, Adão? Não. Deus olhou para o leão e disse: Adão, esse aqui é o leão, o rei da selva? Não. Deus chamou Adão e falou: Adão, o nome que você der, assim será. Sabe o que Deus fez? Deus compartilhou a essência da criatividade com Adão. Deus compartilhou a própria autoridade e unção com Adão. E Deus, meu irmão, compartilha isso com você através de Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos ficar ofuscados, por isso que nós não podemos nos eximir do propósito, da essência de Deus. Quando Deus cria a mulher, olha que interessante. Gênesis 2:23, a Bíblia diz: Deus cria a mulher, apaga Adão, dá um mata-leão em Adão, e aí vai lá e arranca uma costela de Adão, e então Deus faz aquela cirurgia maravilhosa, e ele vai e forma a mulher. E aí o que Deus faz? Deus chega para Adão e apresenta: Adão, essa aqui é Eva, sua mulher. Não, olha só, Deus acorda Adão, e Deus chama Adão, e aí Adão olha para aquela mulher, e diz, Gênesis 2:23, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e ela será chamada mulher. Quem pronunciou isso foi o próprio Adão, não foi Deus, foi o próprio Adão. E daqui a pouquinho, lá em Gênesis capítulo 3, sabe o que acontece? O próprio Adão dá nome para ela. Adão fala: você será chamado Eva. Sabe, meu querido, Deus compartilhou com Adão uma essência. Eu quero te dizer o nome dessa essência: é uma essência profética e apostólica que Deus divide comigo e com você. Uma essência, por favor, entenda isso, é uma essência profética e apostólica, porque o profético e o apostólico têm poder para afirmar propósito e identidade na vida de pessoas e ambientes. É isso que Deus visualiza quando Ele olha para nós. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, quando Deus te projetou, Ele projetou alguém com uma capacidade apostólica e profética, para afirmar, para determinar propósito, para determinar identidade a pessoas e ambientes. Então eu quero, por favor, que você visualize os ambientes que Deus te inseriu agora. Onde você está inserido? O título da mensagem é: onde está você? Você está lá na sua casa, na sua família. Visualize aí a sua família. Você está no seu trabalho, você está com seus amigos. Deus te colocou nesse lugar para você ser aquele que vai afirmar propósitos e identidade, conforme aquilo que você visualiza em Deus. Deus te deu essa autoridade. Levante sua mão e diga: eu tomo posse. Eu tomo posse. Está escrito na palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus fala isso a seu respeito, sabe? Nós precisamos compreender isso, essa verdade. Agora você pode pensar assim: mas Adão pecou, o que aconteceu com isso? A Bíblia diz, que Adão e Eva, eles cometeram um pecado, e Deus começou a proferir maldições a respeito deles. Deus primeiro chama a serpente, fala uma série de maldições. Depois Deus chama Eva
e ele fala uma série de maldições. Ele diz: você vai engravidar, vai ter sofrimento, né? Você vai dar à luz com sofrimento. E ele fala que ela vai ser dominada pelo marido. Está lá em Gênesis, a partir do versículo 16, capítulo 3, tá? Depois você pode ler, eu vou avançar um pouquinho aqui. Depois Deus chama o homem, e Deus também começa a declarar, proferir maldições acerca do homem pelo pecado que ele havia cometido. Então a Bíblia diz: maldita a terra por sua causa. Olha só, pesado, maldita a terra por sua causa. E Deus vai falando: você vai se alimentar com sofrimento, você vai ter que trabalhar, a terra vai ter ervas daninhas, vai ter espinho, vai ter uma série de coisas, né? Você vai comer do pão com o suor do seu rosto, né? Vai trabalhar duro. E Deus pronuncia ali que o homem não mais viveria eternamente, mas que ele voltaria ao pó, porque do pó foi criado. Até aquele momento não existiria nada que pudesse matar o homem, tirar a vida do homem. Mas naquele momento, Deus profere uma realidade de morte sobre o homem. Ele diz: você não vai viver mais eternamente, você vai morrer, vai chegar um momento que você vai morrer. Agora, olha só o que aconteceu. Isso que eu li está a sequência do versículo 16 até o versículo 19. Agora, olha o que acontece depois de Deus ter dado essa bronca em Adão, ter falado com ele uma série de coisas pesadas. Olha o próximo versículo, o que acontece? Versículo 20. Adão, a Bíblia diz desse jeito, coloca para nós, por favor, mídia, versículo 20 de capítulo 3 de Gênesis. Depois de Deus acabar de proferir as maldições, olha o que Adão fez. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Ô Douglas, o que tem a ver com isso? O que isso tem a ver? Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O pecado não tem poder para anular a essência profética e apostólica que Deus liberou sobre você. Não tem poder. O pecado não anula a natureza divina na sua vida. Ele pode tirar você do propósito temporariamente, ele pode tirar você do trilho, mas você tem a capacidade de retomar o trilho. Por quê? Porque Jesus Cristo reescreveu a sua história na cruz. Ele não te deixou no lugar de morte. Sabe o que acontece em seguida aqui? Em seguida acontece o seguinte: a Bíblia diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Adão estava no jardim, meu irmão. Adão estava na presença de Deus. Adão pecou, sim, ele pecou, mas ele estava no lugar de restauração, ele estava no lugar de resgate, ele estava no lugar onde o amor de Deus reinava, ele estava no lugar onde o pecado não podia dominá-lo. Adão estava no centro da vontade do Pai. Mesmo ele tendo pecado, ele não perdeu a assunção. Mesmo ele tendo pecado, ele não perdeu a sua salvação, porque o Senhor resgatou Adão daquela nudez a qual ele se encontrava e revestiu Adão da pele do cordeiro. Então sabe o que acontece? Você não pode ficar preso em pecado algum, você não pode ficar preso em palavra nenhuma de maldição contra a sua vida, você não pode ficar preso em mentiras. Por quê? Porque o cordeiro foi rasgado por você, o cordeiro foi moído pelas suas transgressões, o cordeiro foi rasgado naquela cruz. A Bíblia diz que o corpo dele era o pão, e o pão foi partido por nós, o seu sangue foi vertido. Você agora pode, pela graça de Deus, entrar e andar pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. E muitas vezes o inimigo vai tentar frear você, vai tentar te paralisar. Ele vai tentar te paralisar. Agora, veja, quando é que essa unção perde a eficácia em nossas vidas? Porque Paulo, ele diz assim, se eu não me engano, em Romanos capítulo 6, pode então o homem pecar deliberadamente? Porque ele está falando da graça, né? E as pessoas começam a entrar numa linha de que, se existe uma graça, então o pecado não importa mais, eu posso pecar deliberadamente, porque a graça vai me restaurar. E Paulo começa a falar sobre isso, e começa a confrontar as pessoas sobre isso. Sabe o que acontece quando a gente perde, quando que essa unção perde a eficácia em nós? No versículo 23 de Gênesis 3 diz assim: Adão
é expulso do jardim. Adão é expulso do jardim. O problema não está essencialmente, por favor entenda, eu não estou dizendo aqui validando pecado, muito pelo contrário. O problema está quando esses pecados exercem sobre você uma força ao ponto de te expulsar do jardim. E qual é o jardim? O jardim é o lugar da presença. O jardim é o lugar da glória. O jardim é o lugar onde você se encontra com o Pai. É o lugar que Ele sai do seu habitat e vai procurar você para conversar com você, para se abrir com você, para te ouvir, para se relacionar com você. Então, o problema do homem é quando o homem sai do centro da vontade de Deus, é quando o homem sai do lugar de comunhão, é quando o homem deixa o quarto da intimidade, é quando a essência da intimidade é perdida. Não foram as chibatadas, as palavras profanas que Jesus ouviu, os pregos que foram sobre o seu corpo, não foi isso a maior dor de Jesus. A maior dor de Jesus está relatada em Mateus 27:46, quando ele diz assim: Pai, meu Pai, por que tu me abandonaste? Jesus não se importava com os pregos, meu irmão. Muitas vezes a gente assiste aquele filme, né, Paixão de Cristo, e a gente olha, e quando a gente vê Jesus tomando aquela, sabe, aquela surra, cara, nossa, a gente chora, eu já chorei umas 50 vezes vendo essas cenas, mas não foi aquilo ali que feriu Jesus. O que feriu Jesus, assim, de forma insustentável, foi o momento que ele disse Pai, e não ouviu Filho. O silêncio foi o que restou para ele. Foi um momento que ele esteve por alguns instantes separado do Pai. Foi um momento que ele se sentiu pela primeira vez em toda a sua vida fora do jardim, fora da presença, por causa do meu e do seu pecado. Tem um texto na palavra de Deus em Juízes que diz que Sansão, ele estava ali pensando fazer justiça contra os filisteus, e ele fica nervoso, e ele fala: agora eu vou lá, vou enfrentar e vou destruir todos. A Bíblia diz assim: mal ele sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Ele tinha perdido toda a sua essência, sua unção, seu poder, sua autoridade, e ele não sabia disso. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós saímos do jardim, quando nós deixamos esse lugar de intimidade, de comunhão, esse lugar de conexão com o Pai, sabe o que acontece? A gente começa a culpar os outros pelos nossos fracassos. Quantos homens estão investindo argumentos para culpar pessoas, instituições, a vida e até Deus pelos seus fracassos? Adão foi dessa forma. A Bíblia diz em Gênesis 3:12 que ele olha: está aí, eu comi do fruto que ela me deu. Ele transfere a responsabilidade para Eva. É interessante como que ele é ousado, ele transfere a responsabilidade até para Deus. Ele fala assim: foi a mulher que tu me deste. Quando o homem sai da conexão, do lugar de conexão, sabe o que acontece com ele? Ele começa a se esconder. Ele começa a se esconder de Deus, se esconder das pessoas, se esconder das oportunidades, se esconder do chamado que Deus deu a ele, se esconder do lugar de intimidade. Ele se esconde atrás do seu medo, do seu orgulho, ele se esconde atrás da sua vergonha. Adão disse para Deus: eu tive medo quando eu escutei os seus passos no jardim, e então eu me escondi. Quando Deus começa a procurá-lo, meu irmão, por favor, entenda uma coisa: o seu pecado, o seu passado, a sua vida,
Olha, você pode ter cometido a pior atrocidade nos seus olhos ou aos olhos de alguém que você imaginar. Você pode ter tido o maior fracasso que você imaginar. Está aqui falando com vocês um homem que já cometeu muitos fracassos, que já fez pessoas sofrer, que já cometeu muitos pecados, muitos erros, e até hoje tem se tratado de muitas coisas. Meu pastor está aqui, um sinal de Deus na minha vida, de paternidade, que me ajudou a passar por tantas e tantas lutas, e continua me ajudando. Muitos irmãos aqui também. Olha, não importa a vergonha a qual você se encontra hoje, a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa. Mas eu pequei demais, eu já falei demais, eu não tenho solução em Deus. É mentira do diabo, porque a graça, ela é superabundante, ela é maior que qualquer um dos seus pecados, problemas ou fracassos. O amor de Jesus é maior, o amor de Jesus é o suficiente, a graça de Jesus é o suficiente. Você não pode abrir mão do jardim. Você não pode abrir mão de se conectar ao seu Pai. Você falhou, você pecou, vai a Ele, rasga o coração, fala: Senhor, eu estou aqui. Não abra mão desse lugar. Não abra mão da sua intimidade com o seu Pai. E nós precisamos também, aqui eu já estou partindo para o final dessa mensagem, entender as prioridades de Deus na nossa vida. As prioridades do Senhor na nossa vida. Onde está você? Quando o homem perdeu a conexão, ele começou a viver em fuga, ele perde a sensibilidade, ele perde a visão das prioridades divinas na sua vida. E o pior é que quando as pessoas se perdem, elas costumam não se perder sozinhas. A consequência não é só com ela começa a arrastar outras pessoas, arrasta a esposa, arrasta filhos, arrasta a sua casa, arrasta seu ambiente de trabalho, porque, cara, as coisas que a gente falha, elas não refletem só em nós, elas refletem nas pessoas, nos ambientes que nós frequentamos. E Adão arrastou a sua família com ele arrastou a sua mulher para fora do jardim. Sabe, a minha pergunta hoje para você é: onde está você? Onde está você, jovem, que deveria estar abraçando a oportunidade acadêmica para o seu sucesso? Aonde está você? Aonde está você, líder, que muitas vezes, eu estou falando, gente, isso aqui com muito temor e com muito amor também, muitas vezes as esposas têm mais propriedade para falar de uma célula, para falar de uma hospedão, para falar de um ministério, do que o próprio homem. Isso está errado. Muitas vezes, sabe, os maridos não têm propriedade em compreensão da real situação que está acontecendo com seus filhos. A sua mulher sabe mais dos filhos do que ele, sabe mais da realidade dos filhos que ele, sabe mais do que está acontecendo na escola do que ele. Muitas vezes, sabe, aquele filho de Deus, sabe onde está você, filho de Deus, que ardia pela presença de Deus, que não ficava um culto sem chorar, que não ficava um culto sem se prostrar, que não ficava um dia sem buscar a presença de Deus? Aonde está você? Onde está você, que agora isso não faz parte da sua agenda, não é tão importante assim? Aonde está você, cristão, que buscava a face do Senhor dia a dia, sabe, que buscava servir, que estava pronto para servir, que se disponibilizava para servir, e agora quando te pede algo, você só sabe dizer uma coisa: eu estou na correria. Ai, que correria. Ai, que correria, cara. Bicho, cara, estou tão corrido, cara, não estou tendo tempo para nada. Deixa eu te dizer uma coisa: o ilícito que te envergonha se equipara ao lícito que te leva para o lugar de omissão. Os dois levam para a mesma ruína. Como assim? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer de coisas lícitas que têm tirado homens de Deus do propósito de Deus. É o trabalho. Eu tenho que ganhar, cara. Nossa, despesa em casa, estou construindo. Não, comprei um carro. Não sei o quê. Se encheu de compromisso,
e esqueceu da prioridade. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 até 6, relata a conversa que Adão teve com a serpente. Relata, não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas lá fala, olha só o que é interessante, que mexe comigo assim, cara, que, meu Deus, me confronta tanto. Eva começa, em nenhum momento você escuta a voz de ninguém, só de Eva e da serpente. Só tem duas pessoas ali conversando. Mas tudo que essas duas pessoas conversam, está no plural. Olha só. Não comam. Olha a mulher falando. Foi isto mesmo que Deus disse. Não comam de nenhum fruto da árvore. Aí respondeu a mulher à serpente. Aliás, a serpente afirmou, né, que Deus disse. Aí a mulher responde: podemos comer do fruto das árvores de ali. Está vendo? Ela fala no plural, mas só estava ela conversando com a serpente. Por que essa mulher está falando no plural, gente? Ela não sabia português? Qual era a língua aqui? Não sei. Ela não sabia, cara, porque ela estava falando, ela estava só conversando, só ela, e ela fala: não podemos comer. Ela fala: não comam, não toquem, vocês morrerão, certamente não morrerão. A serpente fala, olha, e continua: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores. Está vendo tudo no plural. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, versículo 6, era atraente aos olhos, além disso, desejável, e dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Tchá! Ele estava ao lado dela, ela não chamou: Adão, Adão, vem cá, meu marido, vamos comer desse negócio, porque a gente está sendo enganado. Deus está brincando com a gente. Vem cá, Adão. Adão estava lá no campo, trabalhando, cuidando da casa, preparando o jantar, lavando a louça. Não, Adão estava do lado assim, ó. Quando ele viu o fruto, Adão ficou ao lado da sua esposa. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto o diabo sambava na cabeça da mulher dele, sapateava na cabeça da família dele, tramando a derrota e a destruição da vida dele, ele ficou do lado dela, omisso, calado, acovardado, assistindo tudo acontecer. Tudo aconteceu debaixo do nariz desse cara. Tudo aconteceu debaixo do nariz dele. Deixa eu te falar, pai. Não deixe as coisas acontecer debaixo do seu nariz, por causa da sua ocupação. Não deixe o seu filho ser abusado, dentro da própria casa, de um lar, numa escola, por causa da sua ocupação. Não deixa a sua mulher ser tentada, ser influenciada, escutar papo do diabo, por causa da sua ocupação. Não fique calado diante das coisas que você precisa gritar e se posicionar. Você, jovem, não deixe o inimigo ficar brincando de roleta russa com a sua vida. Uma hora a bala sai. Não deixa. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar as coisas acontecerem debaixo do nosso nariz e ficar calados. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando isso com muito carinho aqui, mas eu estou falando, sendo bem direto a vocês, sabe? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: o que você vai responder, sabe, quando sua família, seus filhos, sua história for destruída? Você vai dizer o quê? Estava na correria, nem vi, não consegui, não deu tempo, não, cara, foi mal. Você vai dizer o quê quando seu filho sofreu uma situação que talvez seja dura, difícil demais de aceitar, e você não vai conseguir suportar? Você vai dizer o quê? Que você estava na correria? Você vai dizer que você não tinha tempo? Você vai dizer que você estava trabalhando para sustentar a sua casa? O que você vai dizer?
O que você vai falar? Eu quero saber se você tem estômago para dormir com certos barulhos. Você tem? Porque eu não tenho, cara. Eu não tenho. Tem pragas que são difíceis demais para a minha tenda. E eu não posso aceitar dizer, não tive tempo. Eu estava ocupado demais. Nós precisamos entender, sabe, eu quero te confrontar com uma pergunta: o que é mais importante que a sua família, que a sua vida com Deus, e que o seu ministério? Porque muitas vezes a desculpa que nós damos para Deus, para a nossa liderança, para não servir mais é, não tive tempo, estava ocupado, estava trabalhando, estava não sei o quê. Eu quero te perguntar, por favor, o que é mais importante do que Deus? O que é mais importante que a sua família? E o que é mais importante que o seu ministério? O quê? Eu não consigo entender, não entra na minha mente nada mais importante que isso. E nós precisamos voltar para as prioridades. Jesus levou isso muito a sério. Jesus disse, olha, busque em primeiro lugar, Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentaria. Muitos homens estão correndo atrás das demais coisas e deixando o reino e a justiça. Parece que foi todo mundo embora. Vocês estão me ouvindo, né? Então tá bom. Homens posicionados não se omitem diante das prioridades de Deus para a sua vida. Amém? Homens, eu vou falar de novo, homens posicionados não se omitem diante das prioridades de Deus para a sua vida. Amém. Não se omite. Não se omite. Nós precisamos entender a guerra que a gente está inserido. Nós estamos com contexto de guerra. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, brilhantemente, Deus lança uma palavra profética sobre a vida da mulher, e mostra o cenário de guerra que estava acontecendo ali. A Bíblia diz, então o Senhor declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Sabe o que aconteceu aqui? Olha só, a situação era Adão, Eva e a serpente. Mas Deus não brinca na guerra. Deus não brinca na guerra. Adão brincou na guerra, Eva brincou na guerra, a serpente achou que estava ganhando a guerra, mas o valente não brinca na guerra. Ele falou, olha serpente, deixa eu te dizer uma coisa, isso não vai ficar barato não, isso não vai ficar barato não, deixa eu te falar para você o papo real, você vai ferir o calcanhar daquele que virá, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Aí a gente pensa assim, como se a serpente vai ferir Jesus? Estava se referindo a Jesus, esse texto. A serpente vai ferir Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, o único lugar que a serpente consegue alcançar em Jesus, é esse aqui, ó, é a sola do pé dele. Então ele falou, você vai ferir o calcanhar dele. Sabe por que você vai ferir o calcanhar dele? Porque ele vai esmagar a sua cabeça. O que você fez com os meus filhos vai esmagar a sua cabeça. Eu vou te derrotar, eu vou te envergonhar, eu vou quebrar o seu império, porque eu criei o homem para ter sucesso. Aleluia, aleluia. E a palavra de Deus não para por aí, porque lá em Romanos, o apóstolo Paulo, entendendo isso, aquele mesmo que falou em Efésios, que o Senhor nos colocaria nos lugares celestiais em Cristo Jesus, um lugar de autoridade acima das potestades principais, ele mesmo diz assim, em breve, Romanos 16, 20, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Essa é a verdade que está sobre as nossas vidas. Essa
essa é a verdade que está sobre as nossas vidas. Nós estamos em guerra. Guerra por nossas famílias. Guerra pelos propósitos de Deus na nossa vida. Guerra pelo crescimento do reino de Deus. Guerra, meu irmão, isso aqui é guerra. Light Place é guerra. Seu ministério é guerra. Nós estamos aqui adorando, nós estamos em guerra. Vem cá, banda louvor, nós vamos encerrar. Nós, sabe, é guerra. Quando você está orando aqui, você está em guerra. Sabe, você está em guerra. Enquanto você ora, o Espírito Santo vai te revestindo de autoridade. Enquanto você clama, o Espírito Santo vai te revestindo de autoridade. Enquanto você busca, o Espírito Santo vai te revestindo de autoridade. Você está em guerra. E o Senhor quer resgatar a unção dele na sua vida. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero fazer um apelo aqui. Eu quero orar por você. Primeiro, eu quero orar por homens que precisam, que tenham a consciência, que precisam se reconectar à essência profética da sua vida. Você é um apóstolo, um profeta, você é aquele que afirma ambiente. Sabe, minha casa está uma bagunça, minha família está uma bagunça, no ambiente que eu trabalho, meu Deus, o que é aquilo? Deus te plantou ali, Deus te plantou para afirmar propósito nesse lugar, Deus te plantou para afirmar, sabe, coisas divinas nesse lugar. Deus te deu essa graça, meu irmão. A palavra de Deus diz isso, ensina isso através da relação de Deus com Adão, o primeiro homem, e depois através da vida de Jesus. A Bíblia diz assim, que ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a glória do Filho único de Deus, do Filho único do Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus olha para você, e ele vê a imagem de Jesus Cristo, ele não vê o homem caído. Se você está com seus pés em Jesus, se você está com a sua vida no altar, se você entregou a sua vida e confiou a sua vida ao Senhor e Salvador, ele não olha mais o homem caído, ele vê Cristo, ele vê um homem restaurado quando ele olha para você. Então eu quero orar por homens que desejam essa reconexão. Eu quero orar também por homens que estão precisando reforçar as prioridades de Deus na sua vida. As prioridades. Minha cabeça parece que está em outro lugar, eu estou meio perdido, não estou, sabe, trabalhando tudo que eu poderia, servindo tudo que eu poderia. Eu quero orar por você, você precisa voltar a servir, cara. Você precisa se entregar mais, você precisa se envolver mais, você precisa ter mais tempo com a sua família, você precisa ter mais tempo com os seus pais, ter mais tempo com a sua esposa, com os seus filhos. Deus te colocou ali para isso, para ser um abençoador. Você precisa disso, não pode abrir mão das prioridades. Deus é a prioridade, nada pode tomar seu tempo. Deus é prioridade, sua família é prioridade, seu chamado é prioridade. Muita coisa à frente do chamado. Pastor Mateus falou aqui domingo um caso que o cara falou: só posso tocar uma vez a cada 3 meses. Meu Deus, está desordenado a prioridade. E eu quero orar também por homens que hoje querem voltar para o jardim. Eu estou fraco, eu preciso voltar para a presença, eu preciso me arrepender, eu preciso entregar a minha vida a Jesus, eu preciso colocar meus pés no caminho de novo. Vem cá aqui na frente aqui que nós vamos orar, por favor. Você